XPLG11, o fundo de logística da XP Asset. Vamos ler o relatório de julho de 2025, publicado agora, no dia 8 de agosto de 2025. Ao que parece, o fundo realizou a compra de mais um imóvel. Veremos então qual é a atual situação dele. Este será o tema do nosso vídeo de hoje. Ele iniciou as atividades em 2018, um patrimônio líquido total de 3 bilhões 330, a cota patrimonial chegando aí na casa dos R$ 106,83, e na data que eu gravo aqui com vocês, o XPLG11 cota na B3 a R$ 96,48, fazendo um P sobre VP de 0,90, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 5,51%. A cotação chegou a mergulhar lá no mercado secundário aos R$ 88,30, desde então buscou uma pequena recuperação, inclusive já chegando lá aos R$ 102,95, mas agora já repousa aí na casa dos R$ 96,48. A última distribuição do fundo foi agora, no dia 14 de agosto de 2025, pagará 82 centavos por cota, fazendo yield de 0,83 ao mês, anual de 9,99%. Se o cotista tivesse investido R$ 1.000 há 2 anos em XPLG11, teria hoje apenas R$ 1.013,20, então ponto de atenção é o retorno do XPLG11, porque a rentabilidade dele não consegue superar o IPCA, não supera o IFIX e também não supera o CDI, retornando no período apenas 1,32%, enquanto o CDI retornou 25,25%, o IPCA 9,43% e o IFIX 6,3%, então ponto de atenção. Mas, voltando aqui para o relatório, a gestão comenta que agora no mês de julho, a distribuição de 82 centavos faz um yield anual de 9,94%, considerando a cota no fechamento a R$ 98,97, agora pagamento este no dia 14 de agosto de 2025. E segue com aquela situação buscando os R$ 3,32 por cota lá no FII NE Logistic, visando ao recebimento das parcelas que se referem lá ao resultado base, caixa acumulado e não distribuído daquele fundo. Em relação às movimentações aqui de locatários, ele conseguiu locar o módulo 22 lá do Santana de Parnaíba com 3.500 metros quadrados, um prazo médio de vigência dos contratos aí de 12 meses, contado a partir agora do dia 15 de julho de 2025. Com isso, ele conseguiu reduzir a vacância física do fundo para 7,4%, o que é extremamente positivo. Ele conseguiu realizar a compra do WT Extrema, lá em Extrema, Minas Gerais, de forma que seus direitos aquisitivos abrangem a integralidade do imóvel, o qual já se encontra 100% alugado desde a sua inauguração, e a partir de agora, então, o XPLG11 fazendo direito à integralidade dos aluguéis, isso porque ele adquire a fração ideal de uma parte deste imóvel que ele ainda não tinha em relação aos seus direitos aquisitivos, e agora ele passa a ter a integralidade deste imóvel, fazendo jus 100% das receitas de locação. Veremos adiante. Em relação à DRE do fundo para julho de 2025, 30.744 de receitas, 5.145 de despesas, chegando a um resultado base de 25.599,82 centavos por cota. Em relação à sua receita, na decomposição, ele faz aqui 82 centavos na distribuição por cota, mas ele tem aqui um resultado de FIIs com cotas mais o ganho de capital também na casa de 82 centavos, forma que 14 centavos em relação ao lucro imobiliário, 83 centavos aqui de receita de locação, 17 centavos em relação às suas despesas, chegando à distribuição de 82 centavos. Na evolução do valor da cota e do volume diário na negociação, a cota patrimonial chegando aí a R$ 106,83, a cota mercado na casa dos R$ 98,97, e como já comentamos aqui hoje, a cota mercado chegando aí a R$ 96,48. Ele segue aqui em relação ao volume com 64 milhões na B3 agora para julho de 2025, no montante diário de R$ 2.800.000, R$ 98,97 a cota. Em relação à rentabilidade do fundo para julho de 2025, um patrimônio líquido total de 3,3 bilhões, 0,3 foi o retorno total bruto do fundo agora em julho de 2025, enquanto o IFIX retornou apenas 1,36, uma diferença positiva de 1,66. A cota a mercado, já contando os rendimentos, chegou aos R$ 156,38, enquanto o IFIX daria R$ 155,37
Já a cota no mercado na casa dos R$ 98,97. Em relação à tipologia, 96% aqui ficam para os imóveis, mas ele tem aqui 2% de aplicações financeiras, 2% de cota de FIIs. 51% dos contratos típicos, 49% deles aqui na exposição atípica. O maior inquilino do fundo segue lá o Leroy, 12% aqui das receitas imobiliárias, 55% voltadas aqui ao mercado de comércio varejista, mas ele tem aqui também material de construção, tem logística, além de outros. Em relação à indexação dos contratos, 89% deles com inflação e IPCA, 11% com IGPM, 6% dos contratos vencendo em 2025. Já nas revisionais, 12% marcam aqui para 2025. Em relação à atualização dos contratos, ele marca aqui agora para agosto de 2025 2% das receitas imobiliárias. Em relação ao prazo médio dos contratos, 5,1 anos. 7,4 é a vacância física, ela que anteriormente chegava aí na casa de 7,9%. Com esta movimentação lá no Santana Business Park, a gestão consegue reduzir em pequena medida a vacância. Em relação à composição física consolidada no percentual de área construída, segue lá com a maior exposição o Leroy Merlin, 13%, seguido da B2W, a Mobile, tem aqui também o Mercado Livre, tem a Renner, tem a Via Varejo e aqui concentrado em 61% na pulverização de outros inquilinos. Em relação à maior exposição, segue aqui o estado de São Paulo, 493 mil metros quadrados, mas ele tem aqui também Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais e também o estado do Pernambuco. São ao todo 18 condomínios, 73 inquilinos, inadimplência hoje na casa de 0,5%, em relação à vacância financeira também hoje na casa de 7,4%, uma BL total de mais de 1 milhão de metros quadrados, o que é excelente. Para as vacâncias do fundo segue lá o especulativo Cajamar, 12%, seguido aqui do CD da B2W, lá em Seropédica, no Rio de Janeiro, 37%. Ele tem aqui também 100% do CD de Americana. Ele segue aqui também em relação à sua vacância. Ponto de dúvida é o CD Ribeirão Preto, porque, como comentamos, o Dia deixou as operações aqui no Brasil e não há nenhuma notícia se esse CD continua sendo ocupado por algum sucessor do Dia Brasil. Em relação às contas a pagar, chega aqui a ordem na casa de 339 milhões de um saldo devedor. São ao todo 2 CRIs e 3 obrigações, finalizando 339 milhões. Ele finaliza 2025 precisando de um caixa de 161 milhões. Hoje ele tem 159 milhões em caixa, 23 milhões para desembolsar em relação à aquisição do HGLG WL. Tem aqui da aquisição do Extrema 8 milhões. 25 milhões para receber em relação à venda do Cislog e Galeão. Em relação à venda do MM Nelo FI, 14 milhões ele tem aqui para receber. Tem aqui também para desembolsar 2 milhões para o CD da Unilever, 2 milhões para a amortização aqui de 2 CRIs, finalizando agora, como comentamos, 161 milhões de caixa que ele precisa no final de 2025. Em relação às movimentações do fundo, a aquisição foi uma aquisição da fração ideal de 37,9% lá do WT Extrema, em Minas Gerais, com uma área construída total de 76 mil metros quadrados, que se encontra atualmente 100% locada. O fundo já era detentor da fração ideal de 62,10% do imóvel, de modo que a receita referida à transação passará a deter 100% do WT, o que é positivo. Esta compra foi realizada no montante 123 milhões, que o fundo pagará em 3 parcelas. A primeira de 47 milhões com 5 dias úteis da data da divulgação da compra, 37 milhões é a segunda parcela a ser paga em até 6 meses e a terceira parcela de 38 milhões em até 12 meses contados do pagamento da primeira parcela. O rendimento esperado com esta aquisição era aproximadamente 30 centavos por cota nos próximos 12 meses, finalizando aí 2,5 centavos por cota correspondente à renda mensal. Em relação aqui à celebração do contrato de locação lá no Santana Business Park, ponto positivo, formando 3 centavos por cota na projeção dos próximos 12 meses, o que é excelente. Perfeito, pessoal? De XP LG11 é basicamente isso. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados.
Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Deixe seu like e o seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Por hora, de XP LG11 é aguardar também aquela incorporação do RBLG11, porque tem lá diversos galpões que são considerados todos aí no raio 90, uma compra excelente aqui por parte do XP LG11, e esta informação ainda não conta aqui neste relatório gerencial, mas é muito bom aguardar quais são os próximos passos da gestora em relação à incorporação do RBRL11. Provavelmente esta informação estará no próximo relatório gerencial. Veremos então adiante quais são os próximos passos da gestão agora no segundo semestre de 2025. Fechou? Voltamos então com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.